Então vamos lá, mais um Unicast, o podcast da Única Terapias. E nesse episódio semanal a gente vai falar de um tema muito legal, com um convidado, para variar, muito especial. Antes disso, aproveita e se inscreva aí no nosso canal, toca o sininho para vocês receberem as notificações, comenta aqui embaixo, faça sua pergunta, tire sua dúvida e compartilhe com as pessoas que vocês gostam, tá bom? Vanessa? Olá! E hoje estamos aqui com uma pessoa realmente muito querida, que eu já conheço há muito tempo. Ele é lá da época do meu pai, já fazia cursos, né? Já dava cursos na Única e o meu pai já conhecia já o Gilson há muito tempo. Então, assim, é uma pessoa, um profissional realmente expert nessa área que a gente vai falar hoje sobre esse assunto. E eu tenho muito prazer dele estar aqui com a gente hoje falando sobre fitoterapia. Bem-vindo, Gilson. Gilson Diombelli está aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Vamos brincar com um pouco de planta medicinal, né? É isso aí, Gilson. Tirar a dúvida da galera, né? E as nossas, né? Sim, sempre. Manda bala. Plantas medicinais, né? Acho que todo mundo tem uma vozinha, uma tia, uma mãe, uma amiga, né? Que gosta de receitar, de indicar uma plantinha, um chazinho, um creminho, né? Então eu acho que vai ser um assunto muito legal que acaba sendo para todos, né? Para todas as idades, para todas as famílias. Então é um assunto muito legal da gente conversar hoje. Fala um pouquinho então sobre o que seria a fitoterapia. Bom, quando a gente fala de fito, né, vem do grego, né, fitos quer dizer plantas, né, e a palavra terapia, né, ela vem, eu gosto muito da definição que pega a parte da medicina, né, é uma parte da medicina que estuda e põe em prática métodos e meios adequados, né, para curar, que hoje é meio complicado falar em curar, né, ou aliviar dores, né. Então a gente tem, quando a gente fala põe em prática métodos e meios, né, traz para a gente uma série de critérios para a utilização das plantas medicinais, né? E aí eu diria assim, são todas as plantas, né, que a gente utiliza? Não, a gente não é qualquer planta que a gente utiliza, né, porque a gente pode dizer que a gente tem plantas que não vão fazer nada para a gente, quer dizer, não tem substância que provoque nenhuma alteração do nosso corpo. A gente vai ter um grupo de plantas que vai provocar alterações tão violentas que mata a pessoa. Uau! A gente tem planta muito tóxica, né? Se o pessoal te fala assim, é natural, faz bem, pode tomar, que não faz nada. Fala assim, sempre tem planta que mata, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não é porque é natural que... Não, ao contrário, né? Se a gente falar que é natural, que faz bem, você tá ferrado, né? Porque tem... Aliás, se a gente pega lá toda a história grega, né? A gente sabe que o Platão morreu... Sócrates morreu de intoxicado, envenenado, né? Com o quê? Com cicuta, né? O que era cicuta? É uma planta, né? Mata, né? Se você tomar, mata, né? Então a gente tem várias plantas muito tóxicas, muito violentas, né? Com substâncias que provocam alterações tão violentas no organismo que mata, né? Parada cardíaca, destrói o fígado, destrói o rim, destrói o pulmão, destrói a região encefálica, e aí vai, né? E a gente tem as plantas que são aquelas que a gente chama de medicinais, que possuem substâncias, né, que a gente pode fazer a utilização, que elas provocam alguma alteração no nosso organismo, que são benéficas, né? E mesmo essas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem as contraindicações, né? Porque a gente pensa sempre, a gente vai pensar, por exemplo, camomila, né? A camomila é um chazinho que todo mundo diz assim, a camomila faz bem, né? Aí a pessoa vai lá, tá com dor de cabeça, toma AS, né? AS é um quê? É um antiagregante plaquetário, é um anticoagulante. O que a camomila faz? Exatamente um anticoagulante. Aí a gente vai potencializar a ação do AS. Vamos imaginar, um chazinho provavelmente não vai te matar, né? Mas se você fizer isso rotineiramente. Vamos imaginar aqueles doidos que vão tomar 4, 5 copos de chá por dia, né? E tá tomando AS. Quantos dias vai demorar para ter uma hemorragia? Não vai demorar muito tempo. Então, mesmo uma planta que parece inofensiva, né, ela não é tão inofensiva assim. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? E para a gente saber sempre orientar. A própria camomila, né? Um tempo atrás, eu tenho uma bronca, né? Uma pessoa que estava com câncer de mama, né? O câncer de mama é um câncer hormônio dependente, geralmente, né? Tanto que essa mulher estava tomando o tamoxifeno, né? Que é um medicamento que corta a produção de hormônio, né? Mas ela estava tomando o quê? Camomila que nem uma doida. Porque eu estou muito ansiosa, porque eu estou muito agitada, porque nesse momento eu preciso muito. Eu falei, mas senhora, a camomila tem um flavonoide chamado apigenina, que tem ação hormonal.
A senhora está tomando um anti-hormônio e a senhora está tomando camomila, que é hormônio. Será que pode voltar o câncer? Né? Porque o câncer é sensível ao hormônio. Ela está tomando uma planta que tem fito-hormônios, que vai funcionar como hormônio. E aí, o que acontece? A gente não sabe, né? Então, a gente é contraindicado, né? Na verdade, a gente não pode ficar... não tem estudos sobre, né? Mas a gente sabe que tem uma ação hormonal. Então, a gente tem... Até a camomila, a gente tem que saber que tem... a gente tem que fazer a utilização correta, né? O que é a utilização correta? É dosagem, o momento, tem alguma... O próprio nome científico da camomila, né? Um dos nomes, né? Matricaria chamomile, né? Camomile, né? Matricaria vem de matrix, né? Mãe, útero. Por quê? Porque essa planta era usada para estimular o parto. Então, ela provoca, potencialmente, ela pode provocar aborto. Então, você pode usar na gravidez? Não, não pode. Né? Porque ela pode provocar aborto. Então, sempre a gente vai ter que ter algum cuidado especial, alguma contraindicação, sempre saber qual o efeito que ela faz aquela planta, né? Então, eu diria assim, planta medicinal é toda planta que tem alguma substância com finalidade terapêutica. Certo. E aí, quando eu falo finalidade terapêutica, eu vou sempre lembrar assim, então, se eu tenho uma vitamina C, o limão tem vitamina C, então é planta medicinal? Não é para vitamina C. A vitamina C é nutriente, eu quero substância. Vou pegar na casca do limão, tem limoneno. Né? O limoneno é antidepressivo, ele é ansiolítico, né? O limoneno, essa substância que tem. Só que tem na casca, tem furanocumarina. Todo mundo sabe o que o limão faz, né? A furanocumarina que vai destruir a pele, que vai escurecer a pele, né? Então, todo cítrico pode acontecer isso, né? Descasquei bergamota primeiro, né? Se eu fosse ali direto pro sol agora, ficar lá lagarteando na praia, né? Sim. O que pode acontecer? Pode queimar minha mão, né? onde ficou em contato. Então, a gente tem sempre o cuidado, né, para saber. Então, planta medicinal é toda aquela que tem uma substância. Que substância? A gente chama de substâncias secundárias, né? Como assim, Gilson? A planta precisa de nutrientes para viver, igual a gente. São os mesmos nutrientes? Não necessariamente. Esses nutrientes são substâncias primárias, né? Quando a gente pensa na relação da planta com o meio ambiente, como assim, Gilson, planta relação com o meio ambiente? A planta precisa se defender do sol, por exemplo. Ela não tem um guarda-chuva. Então, ela produz, por exemplo, quando a gente pega a maçã. Por que a maçã tem uma maçã clara e a outra bem vermelha? Por quê? Boa pergunta. Porque aquela bem vermelhona, ela estava no sol. Ela produzia o protetor solar. Quando a gente tem a clarinha, ela estava lá no meio, escondida das folhas. Ela produziu protetor solar? Não. Não precisou. Então, olha a relação que tem no meio. Quando a gente pensa no manjericão, por exemplo, ele está ali. A gente vê a abelha em cima dele. A gente vê que o manjericão, geralmente, quando não está florido, não tem insetos nele. É muito difícil. Porque ele produz todo aquele aroma para se defender. Ele repele os insetos. Mas, ao mesmo tempo, quando ele floresce, ele precisa de polinizadores. Então, são outros insetos, não são aqueles que vão destruir. Então, a planta produz molécula para chamar a abelha, ou chamar as vários tipos de abelha, borboleta, alguns outros insetos que vão tirar o néctar, né, porque ela dá o néctar de propósito, né? Em contrapartida, ela deixa o pólen nas patinhas, na parte alta do inseto. Quando ele entra na outra flor, ele poliniza. Então, a polinização está fazendo troca. Essa é a brincadeira, né? Então, tem substâncias que são produzidas para atração. E hoje a gente já sabe que é a coisa mais louca, né? Isso é de arrepiar, né? A planta está sendo atacada. Pega um galho, né? Começa a ser atacado pelo pulgão. Aí esse galho começa a exalar um óleo essencial, né? Um aroma. Aí o outro galho não está sendo atacado, mas ele percebe que esse galho vizinho está sendo atacado. Ele começa a expelir também. O outro galho também. Aí tem a outra planta lá perto. Ela começa a sensibilizar e começa a liberar também. E o que essa substância chama? Ela vai chamar a joaninha, que a joaninha mata pulgão. Ela mata mais de 100 por dia, né? Então ela consegue, a gente percebe que tem substâncias que a gente já sabe que as plantas usam para se comunicar entre elas. Então, olha que coisa maluca, avisar a outra plantinha que está sendo... A planta vizinha. Avisa a planta vizinha, ó, cuidado que tem um ataque aqui, né? Se vira aí. Tem uma depois eu gosto muito do Reino das Plantas, o Mundo das Plantas, né? Se você vai no YouTube, tem um episódio que é a coisa mais linda, né? Eles mostram uma queimada no deserto, né? Tem poucas plantas, né? Passa o fogo, aí a plantinha nasce. Ela aproveita esse momento e ela nasce. Aí o que acontece? Ela não tem nada de nicotina.
Mas de repente chega um inseto e começa a morder. Aí ela produz uma nicotina desgraçada, né? Para que a nicotina serve? As pessoas dizem assim, eu fumo porque eu tenho ansiedade, eu fumo porque eu fico mais calmo. A nicotina é produzida na planta, pela planta, para paralisar o inseto. Aí tá lá o gafanhoto mordendo, né? De repente ele não consegue mais morder, ele não consegue mais andar, ele cai da planta. Aí vem a borboleta, coloca o ovo nessa mesma planta. Aí a larva, né? A lagarta, ela começa a comer. Só que a lagarta está acostumada com nicotina. Aí aquela plantinha, o cara fala assim, puxa, cheguei perto dessa planta, parece 10 cinzeiros aqui, de ter cheiro tão forte de nicotina. O que ela está fazendo? Ela está produzindo muita nicotina, porque tem um percevejo que mata a lagarta. Então ele chama o percevejo para vir matar a lagarta. A planta não consegue com a nicotina matar a lagarta, mas ele consegue chamar o percevejo que vem e mata a lagarta. Você fala, olha que relação maluca que tem das plantas, né? E essa relação às vezes pode ser uma roseira com espinho, né? Aqui a gente tem uma defesa física, né? Mas a gente pode ter uma defesa química, né? Então, quando a gente fala de defesa química ou uma relação com o meio ambiente, onde o mediador aqui é um químico, né? A gente pode ter benefício. Então, tem um grupo de substâncias que estudados, né? A gente sabe que tem provoca alguma alteração no nosso organismo. Se eu estou ansioso, acalma. Se eu estou estressado, ela te ajuda a relaxar a musculatura, te ajuda a te acalmar, fortalecer o sistema nervoso e assim por diante, né? Então essa é um pouco a brincadeira do que é fitoterapia. Muito, né? Estudo, né? Um pouquinho. Fico imaginando a pessoa que estuda isso, que descobre isso, né? Esses efeitos, que fica estudando planta, o tempo que demora para ela soltar essa substância, avisar a outra. Como que é feito esse trabalho, né? Às vezes a planta ela produz muito rapidamente. De uma hora para outra ela já produz. Ela é atacada já. Ela é atacada, ela já começa a produzir, porque não fica produzindo um armamento químico, porque ela gasta muita energia, né, para produzir esse armamento químico. Então o que ela faz? Ela fica só aguardando. Algumas já são amargas de natureza. A gente sabe que a roseira sempre tem espinho ali, né? Sim. Algumas não tem espinho, mas eu imagino assim, que é uma planta, você começa a tocar nela, ela começa a produzir espinho. O próprio manjericão, eu gosto muito de provocar com manjericão, né? Porque as pessoas gostam de manjericão em casa, né? A Célia sempre fala assim, a Célia trabalha comigo no curso de fito, né? E ela fala assim, lá vem o espírito de porco, né? Porque tem um pé de manjericão, né? Ele já é aromático. Se você gosta dele mais cheiroso ainda, o que você faz? Provoca ele ali. Todo dia belisca ele. Eu lembro disso. Belisca, tira um pedacinho de folha. Porque ele vai dizer assim, eu estou sendo atacado. Qual que é a minha defesa? Armamento químico, mais cheiro. Ele vai produzir cada vez mais cheiro. Então a gente fica beliscando todo dia um pouquinho, ele vai produzindo muito aroma. Ele produz aroma pra caramba, e pode testar, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Então a planta provocada, ela produz substância, muitas vezes, né? E algumas já estão por natureza ali, né? A gente pega, por exemplo, a gente vai no cerrado, tem uma planta chamada barbatimão, né? Que as pessoas conhecem muito. O barbatimão, ele é rico em tanino. Diz o que é tanino? Se a gente pega um fruto verde, né? Goiaba verde, caqui verde, banana verde, um caju, suco de caju a gente já sabe, né? Aquela astringência, né? Aquela secura na boca. Isso, né? Aquela secura. Que no vinho o pessoal fala que é frescor, né? Que eu fico imaginando o que é frescor, né? Que é o tanino, né? Que dá aquela sensação de amarra, né? Aquilo estreita tecido, né? O barbatimão é a planta mais taninosa que eu conheço na natureza. E não adianta assim, não, ele já é de natureza taninosa. Então ele já tem esse armamento. Mas a gente não dá para entender por quê, né? Ele é muito taninoso porque você vai pensar no meio do cerrado, um clima muito áspero, muito rude, né? Muito violento, agressivo, né? Então ele vai ter que se acostumar com pouca chuva, com solo muito duro, com solo muito ácido, e aí vai. Ele cresce muito lentamente. Então ele tem um armamento químico para se defender. O tanino, se a gente comer, eu sempre brinco, né? Que caqui eu gosto muito, né? Que nem agora a gente está na final da safra de caqui. De vez em quando a gente pega um caqui lá que era para ser de chocolate e é taninoso. E a gente fala assim, não é muito taninoso, eu acho que eu como. Você vai comendo, ele dá um nó no teu estômago, de tanto que ele contrai, né? Olha o efeito, olha a ação dessa substância. Ela estreita tecido. Eu tô com a pele oleosa. Se eu fizer um chazinho de barbatimão, o que acontece? Se eu passar no rosto? Ele vai fechar os poros na hora. É uma coisa impressionante. Eu faço de vez em quando, eu brinco com fotos de celular. Você está com a pele toda com os poros abertos.
Você pega uma tintura de barbatimão, é uma extração alcoólica, né? Você passa um algodãozinho com tanino, você deixa 5 minutinhos, aí depois você lava e refaz a foto. Você fala, não pode ser a mesma pele. Não pode ser a mesma pele. Tinha os poros lá dilatadões, fica tudo fechado, né? Ele fecha os poros, né? Muito rapidamente. Então esse benefício, olha a ação que faz, né? Estreitamento de tecido. Isso vai bem para quê? Para um ferimento, para uma afta, por exemplo. Você está com uma afta lá, está uma dor desgraçada. O que você vai? Você coloca em cima, ele fecha. Porque a afta é aberta, né? Isso, ele vai fechar. Ele fecha. Sim. E além disso, ele estimula, né, a vascularização. Então se você começa uma ferida, por exemplo, tem uma ferida lá feia que não fecha nunca, as escaras, né, que hoje em dia chamam de ferida de compressão, né? Você começa a lavar com chá de barbatimão, ele vasculariza tudo. Ele deixa a ferida limpa e cicatriza. Só que muitas pessoas, às vezes, quando sabe que uma ferida dói muito, ele fala assim, piorou muito, né? É porque está formando todo o tecido para fechar aquele ferimento. Então, quando a gente chama isso de epitelialização, né? Quer dizer, formação de novo tecido, né? E esse processo é doloroso, dói pra caramba, né? Aí a pessoa diz assim, tá vendo que ficou vivo? Parece que vai sangrar. Porque sangrar por quê? Porque é o tecido vivo, né? Quando você tem uma ferida com tecido morto, não fica com cara de nada, né? Escuro, preto, né? Fica escurecido, não tem nada de vascularização. Aí quando começa a colocar barbatimão, começa a vascularizar, né? Ele estimula a vascularização daquela ferida. E fecha, né? Então essa é um tipo de ação, né? Como é que a planta medicinal funciona? Funciona a partir de substância. Essa substância vai produzir algum efeito que seja benéfico. E aí você pega o barbatimão, por exemplo, o termo técnico é angiogênese, né? Angio é artéria, né? Gênese é formação. Então ele vai formar novas artérias, nova vascularização, né? Se você pegar um tecido que seja cancerígeno, o câncer adora a angiogênese, porque ele se alastra com facilidade, né? Então a gente não pode colocar um barbatimão, por exemplo, sobre uma ferida cancerígena, porque senão ele se prolifera ainda mais. Então é sempre o truque é sempre saber como é que a gente vai usar a brincadeira. Sim, estudar muito, né? Saber o que... Ou a pessoa usar em si tem que dominar bem o uso das plantas, ou procurar um profissional extremamente capacitado. E aí entra, porque aí entra naquela questão, que infelizmente as pessoas, toma um chazinho, passa isso na pele. E não só o passar, né? Que nem ele falou. Sem quantas saber, vezes passar, qual a quantidade de passar, né? Isso. A diferença do veneno e do antídoto é a dosagem, né? O estudar que eu falo, assim, a gente que é técnico, eu sou professor, né? Então, professor, escritor, né? Esse é o livro deles. Esse livro é um curso, né? Na verdade, é do Gilson, né? Da Célia e do Paulinho, que são os 3 professores maravilhosos, um melhor que o outro. Eu digo, quando tem alguém querendo saber sobre fitoterapia lá na Única, eu gosto de falar assim, olha, são 3 professores que parecem 3 livros ambulantes andando, que eles entendem muito de fitoterapia, de ervas medicinais. Então, fala aí do seu livro, Gilson. Esse livro, na verdade, né, é um livro assim, eu gosto muito do latim e do grego, né? Então, quando eu vou dar uma aula, né, eu preciso dominar muito, né? Porque quando a gente dá uma aula, não é só ensinar, cuspir receitinha, por exemplo, né? A gente vai contar por quê, né? Porque se eu disser para você, tá com a pele oleosa, então faz um chá de barbatimão e lava. Mas por que acontece isso? Eu não sei, só sei que tira a gordura, a oleosidade. É uma coisa prática. Uma outra coisa é você dizer, tem tanino, né? O tanino, ele cria, né? Ele tem uma adstringência, né? Só para imaginar a brincadeira, né? Vem de uma planta, né? Eu sempre falo assim, o dia que eu fizer uma prova oral, eu vou pedir para o pessoal soletrar o nome científico do barbatimão, né? Que é Strychnodendron adstringens, né? Não vai pedir para a gente falar aqui, né, Gilson? Russo? E aí, assim, é latim, na verdade, né? Quando a gente fala adstringens, né? É porque do latim quer dizer que resseca, né? Ele estreita tecido, né? Podemos chamar então que é cicatrizante. Ele é cicatrizante, poderoso. É uma das plantas mais cicatrizantes que eu conheço. Tem várias plantas cicatrizantes, uma calenda, o guaçatonga, a gente tem um confrei que cicatriza, né? Mas... E a babosa, que falam tanto, né? A aloe vera, a babosa, que é muito cicatrizante, então, bom a aloe vera tem aqui também, né? A gente tem várias... Você sabe que babosas tem mais ou menos umas 350 espécies. Só para imaginar. Eu conheço algumas, umas 10, uma dezena, 2 dezenas de babosas, né? Então, assim, a gente tem que conhecer o nome científico,
né? Então, para utilizar a planta medicinal. Mas, Gilson, eu não estou começando, que eu faço? Pega um livro desse, tem um nome científico, tem a foto, ele vai te ajudar muito. A gente dá uma apostila que tem lá o nome científico, a parte utilizada. Diz, por que nome científico? Eu gosto muito assim, se a gente pega o mesmo nome do barbatimão, né? Strychno, né? Strychno é escrito ainda assim com PH, S mudo, T-R-Y, né? F-H, né? Strychno, né? Strychno quer dizer duro, né? E dendron é madeira. Então, madeira dura, né? Porque é uma madeira que cresce muito lentamente lá no cerrado. Você imagina, né? Uma arvorezinha, às vezes tem isso aqui de tronco, né? Ele demorou 30 anos para crescer. Então, é extremamente duro. E a distringens quer dizer que estreita tecido, que seca, né? Então, tira toda aquela oleosidade, tira mesmo, tem toda a pus em cima da ferida. Uma queimadura, por exemplo, está secretando líquido lá. Você joga em cima, ele vai secar aquele líquido, seca. Ele fecha, né? Aí tem uma outra reação, né? Porque às vezes a gente pega substâncias, tem diversas reações que ele provoca. No caso do barbatimão, estreita tecido. Isso é bom? Ele estimula a vascularização. Isso é bom? Você pega, por exemplo, uma outra ação importante, né? Você vai pegar, o barbatimão pode ser ingerido, Gilson? Não. Porque ele reage com meio mundo de coisas. Então, assim, ele vai precipitar proteínas, ele vai quelar minerais, vitaminas. Isso o que é quelar? É grudar. Então, se a gente usar, por exemplo, um barbatimão, um chá, junto com a refeição, você não vai assimilar quase nada. Porque ele liga com o meio mundo, ele vai criar um complexo ali que não libera mais. Você não vai ter assimilação. E ainda assim, ele ainda reage com a proteína. Ao longo do nosso aparelho digestório, a gente tem muco. Esse muco é proteína, tem uma parte de proteína. Ele cria como se fosse um Magipac. Então você imagina assim, se eu tomar em grande quantidade de tanino, ele vai criar uma proteção estomacal, mas ele também vai criar uma proteção via intestinal. Então ele cria como se fosse um Magipac, né? E ele impede a absorção de nutrientes. Você imagina a brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Você vai ingerir, tem que ingerir em pequena quantidade e uso pontual. O barbatimão é o quê? É a parte da planta? A casca. A casca. Então você usa a casca. É dura. Você tem que fazer o preparo para ingerir ou para passar. Então, se for passar, é tipo um gel, uma pomada, se for... Isso. Não é para ingerir, mas se fosse, seria um chá. Isso, tem que fazer um chá. Você tem que saber preparar isso também, Isso, né? A gente vai ter que pensar assim, qual é a substância? Então, no curso, por exemplo, te ensina, né? Quais são as substâncias? Agora, vamos brincar um pouco. A gente tem que aprender a extrair substância. Então, vai extrair com água, com álcool, com Como é que tira aquela substância da planta, Isso, né? Como é que tira a substância? Porque eu gosto de brincar assim. Você pega um grão de milho. O grão de milho tem aquela película ao redor, não tem? Uma celulose. Se você engolir o grão de milho inteiro, o que acontece no dia seguinte? Você vai lá no vaso sanitário, está lá o bichinho inteirinho. Mas ele está inteiro, eu mastigando pra caramba. Eu mastigo já. Então, porque ele tem uma celulose, né, ao redor. E estou dizendo assim, vamos imaginar que tenha um conteúdo dentro do grão de milho, que realmente tem, nutriente. Ali dentro tem carboidrato, ali dentro tem proteína, né? Se você abriu ele, você consegue digerir. Se você não abriu, ele vai embora inteiro. Do jeito que ele está. Ele produz algum efeito? Só entrou e saiu. Só efeito laxante. Mas ele, do ponto de vista nutricional, você não produziu nada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que extrair, né, a substância. Mastigar mais. No caso aqui do mastigar, da fitoterapia, é um processo de extração. Então, no curso, a gente ensina a fazer todas as extrações. Com água, com álcool, com óleo. Vamos imaginar, por exemplo, fiz uma extração com álcool. Eu posso pegar uma ferida e jogar álcool em cima? Até cicatriza, mas vai doer para burro. Então, a gente vai ter que fazer uma outra extração para a gente fazer uma pomada, por exemplo, né? Então, a gente faz uma extração que chama glicólica, né? E depois a gente ensina a fazer a pomada. Vou fazer um creme. Então, posso fazer um creme para pele oleosa? Pode. A gente usa, melhor do que usar um creme que já é oleoso, a gente usa um gel, né? Faz uma extração alcoólica, dilui no gel e aí você passa. Tira a oleosidade na hora. Aí você fala, opa, então não deixa a pele oleosa? Não vai deixar a pele oleosa.
Ah, mas eu preciso de oleosidade na pele. Sim, precisa dentro da pele. Não fora. Não fora. Então fecha os poros e mantém a para isso oleosidade. tem um limite de uso, né? Acredito. Na verdade, assim, o gel depende muito, né? Se você tiver uma pele muito seca já, né? Ela vai ressecar muito. Então você vai ter que ter é melhor usar um creme, por exemplo, que tem um pouco de oleosidade. Então você tem diversas formas de uso da mesma e diversas formas de extração. Então você tira, aquela Sim. substância vai ser preservada, só vai ser a forma de uso diferente. Isso, porque aí você disponibilizou a substância e você vai usar em vários veículos. Legal. Eu posso fazer um xarope, eu posso fazer um chá, posso fazer uma tintura, posso fazer uma extração oleosa. Por exemplo, tem algumas plantas que a gente até ensina no curso, né? Fazer uma extração oleosa com azeite, né? Então, azeite comestível, né? Então, a gente pega as aromáticas, né? Porque a gente vai ter um azeite além de ficar um saborizado, sabor maravilhoso. Fica um sabor temperos, maravilhoso. né? Então, a gente pode fazer... Mas, Gilson, lá dentro daquele azeite aromático, tem substância? Tem. Me dá um exemplo. Aí, vamos pegar a erva doce, por exemplo. A erva doce pouca gente usa como tempero, mas é um tempero maravilhoso. Aí, você vai colocar um azeite lá e colocar a erva doce. Vai extrair lá o anetol, que é a substância principal, que é aromática. Para que serve o anetol, Gilson? Ele é digestivo pra caramba. Faz um chá de erva doce e toma depois da refeição. Você vai perceber como que cai legal no estômago. Ele, ao mesmo tempo... Fica a dica, hein, gente? Isso, ele vai tratar, por exemplo, você pega gente com sinusite, rinite alérgica. Começa a tomar 1 xícara, 2 de chá de erva doce por dia, para você ver. Você vai começar a ter menos crise, porque ele trata a via respiratória. É anti-inflamatório, broncodilatador e expectorante. Aí você pega a mesma substância, tem ação hormonal? Tem ação hormonal. Erva doce tem ação hormonal. Então, por exemplo, pensa lá, uma mulher que está na menopausa, não tem hormônio, já não tem mais estrógeno, né? O estrógeno se liga onde? No receptor ósseo. Aí ele facilita a absorção do cálcio. Aí o que você faz? Com a erva doce tem a substância que tem hormônio ali, o anetol. Aí se eu fizer a utilização, Gilson, todo dia, facilita a absorção de cálcio? Facilita. Ah, mas Gilson, eu estou tomando aqui cálcio. Você pode ver. A pessoa muitas vezes toma cálcio, cada vez a dose mais alta, mais alta, mais alta, mais alta. E não assimila na parte óssea. Porque a osteoporose vai aumentando. Cada exame que vai fazer, mais alto. O que falta, né? Falta um hormônio lá na parte óssea. Então, se você pegar, por exemplo, Gilson, então posso usar um óleo essencial e fazer massagem sobre aquela região que tem a osteoporose? Não só pode, como deve. Tá vendo como que é interessante? Mas o óleo essencial eu consigo extrair lá no curso? Não dá para extrair, tem que ter um aparelho especial. Mas a gente pode aprender a usar o óleo essencial. Dilui o óleo. Sim. Você já compra o óleo essencial, você dilui lá dilui num óleo vegetal e você faz massagem sobre aquela região. O que acontece? O anetol penetra, se liga no receptor ósseo e facilita a absorção do cálcio. Olha que coisa interessante. Aí é sempre a coisa de você saber como é que utiliza. Sim. E sabe uma coisa que eu me lembrei agora, quando eu estava fazendo lá o curso com vocês, que vocês falavam muito também do cuidado desses chás prontos, né? Dessas misturas de ervas que tem 21 ervas, sei lá quantas ervas, né? Agora tem 37 ervas para emagrecer, 53 ervas para emagrecer. E aí a galera desesperada para emagrecer, falou emagrecer, vai tomando qualquer coisa, né? E é um perigo. É porque assim, quando a gente pega esses pacotes, eu fico analisando, né? Tem ervas que soltam o intestino. Aí tem erva que prende o intestino. No mesmo pacote. No mesmo pacote. Então você pega assim, o barbatimão com sene, né? Então aqui a gente tem uma planta, o barbatimão prende. Se eu fizer um chá de barbatimão e tomar, é chá de rolha, como diz o Paulinho, né? Farmacêutico trabalha comigo, né? Porque ele prende muito. O tanino tira todo o líquido. E aí prende o intestino. Aí você pega a sene, é um laxante violento. E é um laxante que agride o intestino. Quem toma muito sene pode dar câncer de intestino depois. Nossa. E aí assim, você tem plantas que nem o alecrim aumenta a pressão. Aí você pega lá uma camomila, baixa a pressão. Então você tem no mesmo pacote. E aí a brincadeira é, o que acontece quando a gente faz muita mistureba? A gente pode ter uma intoxicação. Então aumenta muito o risco da intoxicação. Não é à toa que muitas vezes a gente vê pessoas que morrem por conta disso, perdem o fígado, né? O fígado não metaboliza tudo isso, né? Não, porque é muita substância. É muita coisa, uma bomba, na verdade.
Olha isso, gente, olha o perigo. A gente tem que sempre tomar muito cuidado. Então, a gente tem que usar poucas plantas, né? Saber o que a gente tem para... O que é prioritário, né? E o histórico, né, da pessoa. Isso, tem que ver, conversar e aí saber direitinho, porque senão a gente pode prejudicar. Pode Sim. prejudicar com erva? Pode. E como pode? Uhum. A gente está quase com o segundo livro quase pronto, né? A gente só está esperando o pessoal liberar, né, o ISBN, né, para publicar. Ele vem muito sobre cuidado de uso, contraindicações, orientações de uso. Orientações de uso, como é assim, Gilson? Você pega uma planta, por exemplo. Você vai usar um óleo essencial cítrico, né? O óleo essencial cítrico é muito legal. É maravilhoso, né? Porque a gente tem limoneno e linalol, né? São duas substâncias que agem, assim, tem vários efeitos. Mas agem na ansiedade e agem na depressão. Como assim, Gilson? Ansiedade, agitação, depressão, tá lá apático. Porque se liga em vários tipos de receptores no sistema nervoso central. Então, se liga no receptor lá da ansiedade, diminui a excitação do sistema nervoso central. Se liga no receptor lá para preservar a dopamina e a serotonina. Então, atua como um harmonizador emocional. Só que aí a gente vou passar agora o óleo essencial. Hoje está um solão lá fora, legal, né? Vou passar aqui um óleo essencial de laranja e vou lagartear ali na praia. Lagartear é ótimo. O que vai acontecer, né? A pessoa está ali no sol, muito sol, né? Vai detonar a pele, né? Vai dar uma queimadura terrível, escurece a pele. A gente sabe a história do limão, né? Então, assim, a gente tem que sempre orientar, né? Qual que é a orientação de uso. Aí a gente tem que saber, assim, tem alguma contraindicação? Por exemplo, a gente pega a erva doce, é abortiva? Sim, é abortiva. Posso usar na gravidez? Não. Aliás, gestante é algo bem delicado, né, Gilson? Tem algumas plantas que podem usar, mas a grande maioria, uma salsinha abortiva, né? Pega uma grávida, por exemplo. Vamos lá, uma erva que pode usar, né? Só antes de você finalizar, aí que nem você comentou da salsinha, não só em chá, até na comida. Até na comida. Até na comida. Não vai ser um pouquinho de salsinha que vai provocar um aborto. Mas eu, por exemplo, eu gosto de fazer, às vezes, um risoto lá. A gente adora, né? Salsinha, eu gosto de pegar um risoto, eu pego um maço inteiro de salsa. Eu faço a mesma coisa. Jogo lá. Um maço inteiro. Um maço inteiro. Aí, vamos imaginar que ela faz isso 2, 3 dias seguidos. Ela pode provocar um aborto? Pode. Porque a salsa tem várias substâncias. Tem o apiol, a apiína, né? A apigenina. São 3 substâncias que são fitoestrógenas. Quer dizer, elas têm hormônio dentro. Vai atuar sobre o útero. Se for uma grande quantidade e tiver uma predisposição, provoca aborto fácil. Nossa, e que coisa isso, né? Porque a gente tá falando de plantas medicinais, você acha que é um negócio que tá na natureza, você tem que ir lá pegar para fazer. Aí você já traz pra salsinha, que é uma coisa comum que tem em casa, né? Sim. Por exemplo, salsinha, não tô sabendo de planta medicinal, mas salsinha, louro, coentro, são coisas que a gente usa em casa, né? É diferente de um barbatimão. Barbatimão... Onde é que vocês me pegaram? O quê? Onde que vocês me pegaram? No hortifruti. Ah, tá. Se vocês entrassem ali para pegar alguma coisa que fosse muito medicinal, o que vocês pegavam dentro do hortifruti? Muito medicinal? É muito medicinal. Muito. Açafrão. Pensa assim, pensa num tratamento para dor, por exemplo. Que fruta vocês usariam? Para dor. Para dor, tá vendo? Aí não sabe. Não sei, Abacaxi. Abacaxi para dor? Eu achava que o abacaxi era digestivo. O abacaxi ainda você usa o talo central. O abacaxi é rico em bromelina. Olha que coisa legal. A bromelina é um exemplo, né? Justo tem que extrair. Sim, tem que extrair a bromelina. Como é que extrai? Eu vou aquecer. Tem muita gente que ensina a fazer um xarope de abacaxi colocando no forno. Sinto muito. A bromelina é termossensível. Se aqueceu, você perdeu. Perdeu o efeito. O abacaxi é digestivo porque ele tem ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos dão sabor e são muito digestivos. Você come uma fatia de abacaxi depois da refeição, depois você me conta. Você vai ver como que cai bem, você vai ver que alivia, tira aquele peso do estômago rapidinho, porque é digestivo. E tem pessoas que têm má digestão a vida inteira. Eu ensino às vezes, pega lá um tapoerzinho, pega um abacaxi, descasca, deixa a fatia ali. Fez a refeição, pega uma fatia, come. Pega uma fatia e come. Em poucas semanas a pessoa não tem mais nada no estômago. Mas aí tem que saber aonde que tem muita bromelina. No talo central. Todo abacaxi tem? Todo abacaxi tem. Mas tem muito no talo central. Só que a bromelina, ela é um anti-inflamatório pulmonar. Então pega lá, pessoas que têm uma bronquite asmática. É um processo inflamatório.
vai começar a ter menos crise. Só não pode aquecer. Aí você pega lá pessoas que estão com muita mucosidade no pulmão. Aí ela é proteolítica. Proto é proteína, lise é quebra, né? Então ela quebra a mucosidade, né? Ela vai quebrar a proteína do muco, vira água, né? E elimina com facilidade. Então, legal para o pulmão. Sim. Além de ser digestivo. Só que a ação da bromelina no intestino é linda, né? Porque a gente tem uma proteína chamada proencefalina na parede intestinal. O que é proencefalina? É uma proteína que, quando quebrada, vira encefalina. Encefalina é parecida com a endorfina e parecida com a morfina. É uma morfina interna. Então, pessoas que têm muitas dores corporais, o que tem que usar mesmo? Abacaxi. Olha só. E do jeito que tá, a fruta crua ali. Do jeito que tá. Bora comprar abacaxi, vou na feira Você amanhã, pode fazer cheio de abacaxi. extração. Então você pega lá, por exemplo, vamos fazer uma extraçãozinha, vamos ensinar uma dica bem prática pro pessoal, né? Pega o talo central, que muita gente joga fora. Tem gente que corta Coloca- a rodela, come em volta E joga fora. e joga o miolinho. É o melhor pra mim é aquilo, o durinho dele. Joga o medicamento fora, tá vendo a É. brincadeira? Aí você coloca lá num pote de vidro, né? Coloca lá o talinho central, picado. Aí coloca uma cachaça em cima, fecha e deixa no escuro. Justo por que no escuro? Porque se deixar na claridade, perde. Ela vai quebrar. Perde a molécula. Então deixa no escuro, deixa lá uns 10, 15 dias, depois vai tomando em gotas, não em copos, né? Porque tá com Tá cachaça, né? Ah, sim. Aí você vai tomar em gotas, né? 40, 50 gotas, umas 3, 4 vezes por dia, quem tem muita dor. Vai tirar uma dor fenomenal. Você não faz nem ideia quanta dor tira, né? Então você fala assim, caramba, então o abacaxi é bom para dor? É bom para dor. As pessoas não fazem nem ideia. Então, Não faz Isso ideia. que você falou da cachaça seria uma extração alcoólica, uma extração alcoólica. né? Uhum. E aí concentra a substância, a gente vai fazer a utilização. Ah, Gilson, eu vou aquecer aqui abacaxi, vou fazer um xarope. Não. Faz o xarope normal, depois você coloca lá o Põe um extraído. abacaxi sem aquecer. Porque senão você perde. Pô, aquele abacaxi do churrasco então não faz sentido nenhum. Com É. canela. Não, ele faz sentido no sentido de ácido orgânico, né? Os ácidos orgânicos, você vai vendo que aquele azedinho continua ali, né? Só que a bromelina perdeu. Perdeu. A Perdeu ação- uma substância. Isso, a ação pulmonar, por exemplo, você perdeu. Você vai ter que manter a parte digestiva, mas você perdeu a parte pulmonar, né? Uhum. E bebês, que também, né, antigamente tudo, dá chazinho pro bebê, tá com dor, tá chorando, dá chazinho pro bebê. Fala um pouquinho sobre isso, essa questão de chá para bebê. A gente tem que saber o que a gente vai fazer, né? Bebês, Sempre. nenéns, né? Não é bebê. Pega uma criança pequena, né? Abaixo de 1 ano de idade, né? A orientação é nunca você tirar do peito e dar um chá, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente tem chás que são muito tóxicos. A gente pode machucar a criança, a gente pode atrapalhar. Por exemplo, não tem pesquisa, mas vamos pensar um pouco, né? Camomila, por exemplo. A camomila tem muita atuação no sistema nervoso central. Vamos imaginar que se você der muito chá de camomila, e atrapalhe a formação neurológica da criança. A gente não tem pesquisa sobre, né? Então, a segurança é muito importante, né? Então, no caso de criança, a gente evita ao máximo de dar chá, até 1 ano de idade. E ainda assim, olha que coisa maluca, né? Você pega muitas vezes, as mães a família dá, né, chá e adoça com mel. E aí, a gente tem a orientação da Anvisa, por exemplo, a Anvisa proibiu, né? Tem uma proibição da Anvisa que não pode ser dado mel para criança até 1 ano de idade. E quem tiver juízo até 2. Aí você fala, mas a Anvisa é muito filho da mãe, né? Porque querem que compre açúcar. Não. É porque o mel, foi uma época, uns anos atrás, tinha mel contaminado com Clostridium botulinum, né? Os esporos, né? A gente que é adulto, o nosso estômago é bastante ácido, ele destrói esse esporo. E aí a gente não vai ter botulismo intestinal. A criança não tem muita acidez e o desgraçado do esporo passa para o intestino. Dá botulismo intestinal, dá uma paralisia do intestino, a criança morre em questão de horas. Nossa. Faz pouco tempo em São Paulo que uma criança morreu na creche, né? Então deu um rebu desgraçado, né? E aí eu falei aquela época, que eu já vi algumas vezes isso, né? Eu falei, só falta dizer que morreu de botulismo intestinal. E veio o laudo do que morreu mesmo? Botulismo intestinal. E por conta disso, de uso de mel. Pode até ser, alguma coisa contaminou ela. Pode ter sido alguma outra coisa, mas se deu mel, provavelmente foi o mel.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque se pegar um mel contaminado, né, dá paralisia intestinal da criança. Que às vezes a criança, para normalizar a produção de ácido, vai até 2 anos. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Até 1 ano, geralmente, está normal, bonitinho o estômago, né? Mas algumas crianças retardam um pouquinho. Então, é sempre importante, assim, em criança. Eu já cuidei de criança com espinheira santa. Criança que tinha refluxo. É um refluxo, assim, a criança engasgava de 5 em 5 minutos. Quase morria afogada toda hora, né? Engasgava, né? Porque tinha muito refluxo. Tomava 5 medicamentos. E durante alguns meses, e não resolveu. Eu falei, tem que pegar a espinheira santa, e a brincadeira no mercado tem muita espinheira santa, falsificada. Como assim, Gilson? Plantas adulteradas, vende uma planta por outra. Né? Mas tudo que tem espinho na folha é espinheira santa? Não, não é. E vendem muita falsificação. E tem umas que são bem parecidas, né? Que aí são tem plantas ornamentais, né? E tem uma planta que o pessoal vende muito, que não tem pesquisa sobre aquela planta. E aí eu falei para a pessoa, olha, tem que comprar espinheira santa. Meu cunhado está perto da loja de ervas. Eu falei, tira a foto que eu quero ver se é espinheira santa. Gente, o Gilson reconhece por foto qual é a planta. Lá o pessoal faz direto isso com ele. Eu fico bobo nos grupos de fitoterapia, que o pessoal tá viajando em algum lugar, vê uma planta, tira uma foto, ele fala, isso é mato. Isso aqui é não sei o quê. Caramba. Por foto, Porque, na verdade, e assim, fala tudo sobre a planta, só aquela fotinha que ela mandou. Porque eu conheço bastante, identifico muito a planta, né? E aí você olha pro jeitão da planta, né? E aí eu falei, me mostra se é espinheira santa. Era, né? Eu falei, você vai fazer chá, expliquei como é que fazia o chá direitinho, bonitinho, e ia dar 3 a 4 colheres de sopa por dia. Uma colher de sopa só. Pra criança. Não uma xícara, né? Em uma semana, essa criança tinha 2, 3 engasgos por dia, que ela engasgava de 5 em 5 minutos. Dia e noite, imagina a brincadeira, né? A mãe e o pai estavam cadavéricos já, né? Nossa, sim, imagina. Já vi caso disso, que os pais, eles revezam para ficar do lado. A criança dorme e fica o pai lá do lado. Daqui a pouco troca. Agora vai você que eu preciso descansar. Porque aí não deixa a criança dormir sozinha. Porque pode morrer, né? Engasgado. E aí, em 15 dias, curou a criança. Então, olha a brincadeira, com espinheira santa. Mas é assim, quantidade de chá, né? Tem que tomar cuidado se é a planta mesmo, né? Não pode usar qualquer coisa, né? Então, tem que saber muito bem orientar. E aí você fala assim, mas é fácil de aprender? Eu acho fácil. Você falou, é complicado aprender, né? Na verdade, é assim, vai tudo de dedicação, né? Dedicação, sim. A gente pega, por exemplo, um médico, conhece os ossos, o nome dos ossos, conhece o nome dos músculos, conhece todas as patologias, conhece não sei o quê, conhece medicamento. Olha lá, a gente tem que estudar a planta. Muito estudo, né? Sim. Vai um pouco de estudo. Por exemplo, lá na Única a gente anuncia o curso de fitoterapia. E a gente tem meio que 2 públicos, assim, né? O público que quer o atendimento de alguma técnica, qualquer técnica, massagem, acupuntura, fitoterapia, vem buscar isso para tratamento, né? Ou o público que quer fazer o curso e aprender, né? E aí surgem várias dúvidas, né? Desses 2 públicos diferentes, né? Então a gente sempre tem que indicar para um profissional, principalmente quem busca atendimento, né? Qual que é a ajuda que a gente vai dar de uma pessoa que quer ser atendida, né? Tem que encaminhar para um fitoterapeuta. Isso, né? Se for no caso de fitoterapia. Ou um outro profissional que domine a fitoterapia também, né? A gente, na verdade, assim, que nem vocês lá, pode até criar um grupo, né? De pergunta e resposta, sei lá, Telegram, né? Tenho isso, o que faz, né? Porque eu gosto muito de orientar. Às vezes você sabe que eu já fiz orientação daqui do Brasil para a Inglaterra. Aí você fala, você está falando sério? Eu estou falando sério. Aí, mas as plantas que tem aqui não tem na Inglaterra, depende. Isso é uma coisa que eu te pergunto. Depende, né? Eu falei, a pessoa tinha hemorroida, né? Estourou a hemorroida de um dia para o outro. E uma dor insuportável. E aí agora, Gil, eu não posso ir para o médico porque aqui é complicado, porque não sei o quê. O que eu faço? Eu falei, simples. Você deve ter castanha da Índia aí. Dei o nome científico. Tinha? Não tinha. Não encontrou. Eu falei, então tá, centelha asiática daí não deve ter também. Não tem. Não encontrei, procurei, não tem. Eu falei, então deve ter óleo de cipreste. O cupresso, sempervirens, né? Vai lá, procura óleo de cipreste. Gilson, encontrei o óleo essencial. O que faz? Falei, dilui aí no óleo vegetal. Ensinei a diluição, falei, agora você vai lá e passa no local. No dia seguinte a pessoa me liga, Gilson,
ali o alívio você não faz nem ideia. 2 dias depois a pessoa, pô, Gilson, não tem mais nada. Eu estava aqui sofrendo 15 dias, em 2 dias resolveu. Eu falei, de vez em quando funciona bem. Funciona bem, né? Então, assim, a gente pode, se a lesão não for muito grande, a gente consegue orientar. Então, olha que coisa interessante. Porque é muito vasto, né? Então, mesmo que não tenha uma, ou tá caro, não posso comprar essa, tem outra possibilidade. Ou não tinha na feira isso, tá, mas tem outra possibilidade. Então, isso que você estava falando do curso. O curso de fitoterapia, a maioria dos nossos cursos, o público, né, a procura é para se profissionalizar. Tem as pessoas que querem mesmo para se profissionalizar, para trabalhar com isso. Mas o curso de fitoterapia, a gente percebe que acho que a maioria é para si, né? Para sua família. Para uso para você, para sua família, para não ficar tomando tantos remédios, tantos medicamentos, né? Que a gente sabe que eles, graças a Deus, existem, mas se dá pra gente substituindo, evitar, né? Por conta dos efeitos colaterais. Às vezes a gente tem a utilização, né, da fitoterapia pode ser preventiva e pode ser curativa. Você pega a espinheira santa mesmo. Tem pesquisa científica mostrando que ela cura refluxo, que ela cura gastrite, que ela cura úlcera. Sim. E comparado com o efeito dos medicamentos usados. Os tal do prazol, omeprazol. Eu não entendo muito bem assim. Por exemplo, a gente tem os medicamentos. Os medicamentos são feitos através do quê? Geralmente, tem medicamentos que são feitos através de plantas? Sim, tem medicamento feito à base de planta. E por que esse medicamento é reconhecido e a fitoterapia não? Porque antigamente... Se também tem comprovação científica, né, em cima. Só para vocês imaginarem, quando vai ser estudado uma planta, muitos... Eu sempre conto a história, né? Eu atendi uma mulher de um laboratório, ela falou assim, Gilson, você tinha que conhecer o que eu vi, né? Que tinha um laboratório nos Estados Unidos, que ele tinha lá 90 mil substâncias naturais estudadas. Com essas, se você comprasse o acesso da plataforma, para você conseguir montar um medicamento a partir de substâncias naturais. Eu ensino, por exemplo, pega uma pessoa que tem a pedra na vesícula, tem medicamentos feitos à base de moléculas, de substâncias naturais, que eu olhei na bula, né? Você olha lá na bula, tá lá, só substância natural. Você diz assim, essa substância tem nessa planta, essa aqui tem nessa. Você pega, por exemplo, o óleo essencial de laranja, começa a passar sobre a região da vesícula, muitos cálculos de vesícula, muitas pedras na vesícula que são formadas a partir de colesterol, vai embora. Desaparece em pouco tempo. Você fala, você está falando sério? Estou falando sério. Aí, assim, essa plataforma, ela tinha 90 mil substâncias naturais. Todas estudadas. Aí você tinha assim, você podia montar um medicamento a partir, sei lá, de 5 substâncias. Te diziam quais substâncias combinavam ou potencializavam o efeito de uma ou da outra. E te dizia todas as substâncias que tinham interação. Que tirava o efeito, que potencializava, que não sei o quê. Você construiu um medicamento. Eu falei, tá, você tem esse acesso? Não, Gilson. O acesso mais simples é $1,5 milhão de dólares. Então, olha a brincadeira, você tinha lá 90 mil substâncias trabalhadas, estudadas, conhecidas. Quem que tem acesso? Só quem paga. Sim. Então, assim, e aí, quando é só quem paga? Quando é que a gente tem acesso aos estudos científicos de planta? Geralmente, quando você tem uma USP que estuda, uma Unicamp, que são universidades que são públicas, né? Aí eles disponibilizam as pesquisas. Então, a gente tem muita coisa que muitas vezes o pessoal estuda e vira medicamento, né? E não necessariamente te conta, né? Porque às vezes a gente tem algumas coisas que o pessoal não conta, né? Sim. Tem lá o medicamento, mas não fala de onde que vem. De onde que vem, Se você não souber, você não sabe. Sinto muito. Eu sempre lembro, há tempo atrás, né? Eu até um tempo atrás encontrei, né? Mas não esqueci o nome da substância. Gilson, tem um medicamento anti-inflamatório poderoso que é tirado da folha do repolho. Eu falei, como é que é? Tirado da folha do repolho. Aí a pessoa falou assim, não me pergunta o nome da substância que eu não vou contar. Aí eu comecei a procurar um tempo atrás, eu não lembro qual foi o livro que tinha lá, que tinha a substância, que é a ação anti-inflamatória. A gente pega uma folha de repolho, você coloca no vapor de água, dá uma aquecidinha, a folha do repolho fica mais molinha, você vai lá, coloca num joelho e enfaixa. E você acorda no dia seguinte e você me conta se aliviou a dor sim ou não. Dor do joelho. Alivia a dor do joelho. Mas poderia ser numa outra articulação. Pode ser um cotovelo, um ombro, você enfaixa lá bonitinho.
Então, assim, olha que coisa interessante. Mas as pessoas não sabem. Então, o saber, né, o conhecimento, é muita grana. E não é todo mundo que tem acesso. Sim. Essa é a brincadeira. Sabe, eu me lembrei agora também de um assunto interessante, que também muita gente faz uso da chia, né? Chia, coloca chia com um pouco de água, ou chia jogada na comida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A chia você sabe que é um alimento, quando a gente pensa, a gente olha para dentro da chia, né? É um dos alimentos mais ricos em ômega 3. E ômega 3, por exemplo, né? Se a gente pega uma mulher com muita cólica, né? Muitas vezes a mulher tem muita cólica por falta de ômega 3. A baixa de ômega 3 faz com que aumente um hormônio chamado prolactina. E dá muita dor no seio, dá muita cólica, dá cólicas terríveis, né? Cólicas menstruais, por por alta de prolactina e por baixa de ômega 3. Então, se a gente fizer, por exemplo, coloca de molho, depois bate no liquidificador, toma, você tem muito ômega 3. Tem muita gente que fala assim, só tem em peixe, né? Não tem só em peixe. Mas o ômega 3 vegetal, porque o que a gente chama de ômega 3, né? Porque são 3 ácidos que tem dentro, né? São 3 ácidos graxos, né? A gente tem o ácido linoleico, alfa-linolênico, né? Que é o ALA, né? Depois a gente tem o EPA e o DHA, né? Esses dois últimos, né? O EPA e o DHA, eles se formam a partir do ALA na chia. Esses dois últimos ácidos, né? O EPA quer dizer eicosa pentaenoico, né? Ácido eicosa pentaenoico. Tá gravando aí? E o DHA é deicosa, né? Ácido deicosa hexaenoico, né? Então, assim, você tem esses dois últimos, eles são anti-inflamatórios poderosíssimos, né? Só que eles fazem o quê? Eles se ligam em receptores da dopamina e fazem com que a prolactina caia. E aí trata a cólica. Olha que coisa louca. Então, mulheres que têm muita cólica, vale a pena experimentar. Coloca de molho um pouco de chia à noite, bate no liquidificador, porque quando ela fica de molho, ela hidrata, né? Ela fica grandona, né? Quando você bate no liquidificador, ela quebra. E aí você disponibiliza o ômega 3. Só que dentro... A água com a chia vai bater no liquidificador. A água com a chia com uma fruta e depois come, porque aí você está usando lá o ômega 3. E nunca comprar a farinha porque como tem muito ômega 3, ele, em contato com o ar, ele oxida. E essa oxidação cria uma substância tóxica que é o peróxido. Olha que coisa louca. Então nunca se compra farinha de chia, farinha de linhaça. Não se compra, né? Porque tem muita gordura. Compra ela inteirinha, de um grãozinho. Isso, e você bate em casa. Bate. Mas a chia, e se jogar só a chia em cima da comida? Não... aí você vai ter a chia assim, quando você coloca numa salada, você vê que gruda em tudo. Ela cria aquela mucilagem. Aquela mucilagem faz o intestino funcionar. Só que você não tem o conteúdo liberado. De dentro, tem que bater. Você pode ver, assim, você engole 10 sementes de chia, 10 sementes de linhaça. É a mesma história do milho, sai inteirinho. Nossa, eu faço omelete, eu encho de linhaça em cima. Mas aí quando você cozinha, ela geralmente... Não, nem cozinho, eu faço omelete, jogo ela ali, fecho ele, faz ovo frito, eu faço ovo frito, mas teu intestino funciona, tá vendo? Funciona. Então teu intestino funciona, por exemplo, se você fizer um teste de colesterol, você tem menos colesterol. Mas então a linhaça e a chia, então o bom é hidratar ela e bater. Se você quiser também, o conteúdo de dentro. De dentro. A mucilagem, ela é liberada com o grão inteiro. Então, com o grão inteiro você libera. Pega um pouco de chia e coloca no iogurte à noite. No dia seguinte, você vira o copo para baixo, não cai nada. Não cai nada. Ele endurece. Se você colocou só, a não ser que você colocou muito pouco, senão ele fica durinho. Então, o bom se fizer isso com iogurte, é jogar antes, não na hora que vai comer. Isso, coloca antes, deixa hidratar, depois você bate. Que aí você quebra a sementinha. Aí você aproveita a mucilagem e o ômega 3. E os nutrientes que estão dentro. E aí a mucilagem é boa para quê? A mucilagem ela cria uma proteção ao longo da garganta, do esôfago, do estômago. Ela quela. Quela o quê, Gilson? Quela medicamento. Então toda vez que eu vou tomar um café da manhã, eu coloco lá uma colherinha de café de chia. Cuidado. Que nem vocês mulheres, né? No café da manhã eu tomo lá um hormônio, né? Tomo uma pílula, né? Aí você vai lá e come junto com a chia. O que acontece? Quela
você perde hormônio. Se você perder hormônio, você vai ovular. Tiver espermatozoide, bingo. 9 meses depois você chama de chiazinha, né? Chiazinha. Chiazinha. Vai aparecer a chiazinha, tá vendo? Então não pode usar junto com o medicamento. Mas ele faz com que o intestino funcione. Então, você come chia, por exemplo, o intestino funciona. E você falou então que chia também é bom para colesterol. É boa para colesterol porque colesterol é algo que muita gente, né? Isso, muita gente. Gordura no fígado. Para que é Se bom? essa pessoa fizer o consumo da chia, uma colherinha de café, não pode mais do que isso, em cada refeição. Então pode até colocar numa salada, pode colocar num suco, pode colocar no iogurte, do jeito que quiser. Pode ser quebrado, pode ser inteiro, funciona da mesma forma. Porque ela quela a bile. A bile, para ser fabricada, o fígado precisa de gordura. Então, assim, o que acontece? Quando a gente come, né, tá saindo comida do estômago para o intestino, é ali que desce a bile. A bile vem, quela com a fibra, e a bile, lá no final, se não quela, ela lá no final do intestino delgado, ela é reabsorvida, volta para o sangue, volta para o fígado, ele manda de volta. Quando a gente coloca a fibra, a gente perde uma quantidade de bile. Vai para o intestino grosso, vai para o vaso sanitário. Aí o fígado tem que fabricar mais bile. Fabricar mais bile tem mais gordura. O que acontece com o colesterol triglicérides? Não é que cai, despenca. Então eu sempre brinco assim, se a gente usar uma planta que nem a alcachofra estimula muito a produção de bile, chega a dobrar. Se você fizer isso, dente de leão, pariparoba, macela, são todas as plantas que estimulam o fígado a produzir bile. E você colocar uma fibra na alimentação, não é que o colesterol cai, ele despenca. E exames, você pode fazer exames lá que você vai ver a coisa assustadora. Aí o médico de vez em quando fala assim, poxa, o medicamento funcionou pra caramba, né? Eu falo pra pessoa, e você não contou, né? Pior que às vezes a pessoa não conta. Eu falo, conta pro médico, ele tá aprendendo, caramba. Ele só não aprende se não quiser. Se não quiser. Porque se ele quiser, ele aprende. Porque assim, é fisiológico isso, é uma coisa maluca. Como fisiológico, Gilson? A bile é produzida, cai no intestino delgado no início, lá no final é reabsorvida, volta para o sangue. 90%. Você só perde 10%. Mas se você colocar fibra, cai muito, cai para 80%, 70%, só que vai ser reabsorvida. O resto vai ser eliminado. O fígado vai fabricar a bile vai precisar de mais ácido graxo, gordura. O que acontece? Ele retira do organismo. Colesterol está ali, gordura sobrando no sangue. O fígado vai lá e cata, né? Tem no próprio fígado, tem esteatose hepática. Imagina, ele cata dali. Então não baixa, cai, despenca. É uma coisa impressionante, né? Então a gente tem pessoas que consomem... E aí a espinheira santa, que eu sei que ela é muito boa para a parte digestiva, entraria também com problemas no fígado? Só se você tiver, né, problemas do fígado por conta do intestino que não funciona mal. Ah, tá. Então se é algo de refluxo, má digestão é melhor. Isso, a espinheira santa é mais úlcera, gastrite, refluxo, má digestão. Cada pessoa, né? Cada problema você tem que saber qual planta. Bem e ainda específico. Assim, e ainda assim, cada problema às vezes você tem 4, 5 opções, né? Que nem espinheira santa, eu gosto de associar junto com uma planta chamada guaçatonga. Por que guaçatonga, Gilson? Porque a guaçatonga mata a H. pylori. Pega uma gastrite, por exemplo, se for nervosa, a espinheira santa resolve. Mas se for causada pela H. pylori, a espinheira santa não resolve. Ela ajuda a controlar a bactéria, mas ela não mata a bactéria. Mas a guaçatonga mata. Certo. Você está falando sério que mata a bactéria? Mata, a guaçatonga mata a H. pylori. A gente já teve casos assim, de pessoas com 10 anos de tratamento, nunca zerava a bendita, né? Porque faz a biópsia, né? A partir da endoscopia, né? Tava lá sempre positivo. A pessoa tomou chá durante 2 meses, foi fazer exame, negativou. Deu biópsia negativa. Então você sabe que funciona. É milagre. Não é milagre. Na verdade, o milagre, né? Eu falo sempre que o mundo das plantas medicinais é um universo, né? Maravilhoso, né? Fascinante, é um fascínio, né? E às vezes a tua cura, né, tá no quintal de casa, né? Pode, com certeza. Tá Muitas no quintal plantas. Eu ia de casa. perguntar isso agora, que nem você falou que atendeu uma pessoa, acho que da Inglaterra, e não sabia essas plantas teriam lá. Porque na fitoterapia é brasileira, né? A gente trabalha com as plantas locais. Porque eu pergunto isso porque eu já vi alguns cursos de acupuntura que tem como matéria a fitoterapia chinesa, né? Então seriam outras plantas, as plantas da China. Sim, a fitoterapia chinesa, primeiro que você tem bicho misturado, né? Hoje em dia até estou começando a separar isso, né? Mas
eles não são eles são baseados no sabor da planta, né? Como assim, Gilson? No picante, no amargo, no azedo, no salgado, no doce. Então, eles não eram muito baseados nas substâncias. Hoje em dia, eles estão fazendo essa relação, estudando a substância. Mas muitas vezes eles colocam bicho, né? O tigre indo para extinção, por quê? Você faz ideia? Nossa, Porque o tigre, eles tiram uma parte, assim, muito interessante, o pênis. Para fazer o quê? Fazer uma iguaria lá, porque dizem que dá vigor sexual. A gente precisa matar um bicho para fazer isso? Hoje mesmo eu estava dando aula lá na Única. Eu ensinei, tem uma planta chamada Tribulus terrestris, que ele aumenta o hormônio sexual masculino e feminino. Então aumenta o apetite sexual. Só isso? Não. O Tribulus terrestris tem pesquisa científica mostrando que ele aumenta a quantidade de espermatozoide. Ele aumenta mesmo. Então, olha que coisa interessante. Você tem plantas que a gente tem. O Tribulus terrestris antigamente vinha de fora, né? Hoje em dia a gente tem aqui até a praia produzindo. É uma praga, né? Só para imaginar a brincadeira. Então, é que muita gente não conhece, mas a gente tem. Então, a gente tem. O que eu busco hoje em dia, né? Eu busco hoje em dia cada vez mais estudar plantas que estejam perto da gente. Só para imaginar, por exemplo, a uva ursi, né? É uma planta que é fantástica para infecções urinárias. Tem uma toxicidade alta. Mas a gente pode pensar no cranberry também. O cranberry hoje em dia entra o frutinho. E o frutinho, gente, que usa o frutinho. Mas tem o mirtilo. O mirtilo faz a mesma coisa que o cranberry. O mirtilo hoje em dia tem algumas fazendas de produção dentro do Brasil. O pessoal pega, todo ano eles podam, né, o mirtilo, joga tudo fora. E a gente tem um recurso ali fantástico para infecções urinárias. A nossa mão, né? Então a gente tem cada vez mais ir para feira, ir pro sacolão, né? Hortifruti agora, a moda é o hortifruti, né? Então assim, a gente pode, quanto mais a gente conhecer as plantas de perto, mais a gente consegue fazer a utilização. E pode acreditar, a gente tem, não dá para tratar tudo, mas a grande maioria de coisas a gente trata com fitoterapia. Coisa impressionante. Como não dá para tratar tudo? Às vezes a gente pega uma doença autoimune, né? A gente não vai curar com fitoterapia. Mas às vezes dá mais qualidade de vida, né? A gente dá qualidade de vida, a gente consegue associar junto com o tratamento médico. Isso que eu ia falar, não é também porque ajuda a pessoa alivia uma dor. Vai usar a fitoterapia, vai abolir todo o resto, né? Ela não, tem que continuar verdade, com aquele tratamento. Sim. A gente vai ter que sempre lembrar, né, que a fitoterapia é uma terapia integrativa e complementar. Então, eu não descarto o tratamento médico, né? Por exemplo, a pessoa está tomando AS e quer tomar camomila. O que tem que fazer? Eu tenho que orientar, saber dizer assim, ó, AS vai dar encrenca. Então, ou reduz a quantidade, a dose, uma dose pequena, e fica atento, porque pode dar hemorragia. Então, a pessoa fica atenta. Eu não posso mexer com medicamento, porque eu sou terapeuta. Se mexer com medicamento, eu sou bandido, né? É porque é crime, né? Sim. Essa é brincadeira, é crime, né? Eu não posso mexer na medicação, mas eu tenho a obrigação de avisar, né, para ensinar, se a pessoa está tomando, por exemplo, algum medicamento, um ginkgo biloba, por exemplo. É um antiagregante plaquetário poderoso. Tem algumas pessoas que têm a brilhante ideia de se fazer a utilização do ginkgo biloba para se preparar para uma cirurgia. É um antiagregante plaquetário poderoso, da hemorragia. Aí você imagina assim, o que vai acontecer na mesa de cirurgia? Nossa. Vai dar um sangramento que não para nunca, e o médico não sabe por quê. Então a gente pode matar uma pessoa? Pode. Então a coisa sempre de saber orientar, brincar, né? Se tem medicamento, por exemplo, a história de um anticoncepcional. Pode misturar a chia junto? Não pode. Tem que tomar longe um do outro. Pode até consumir o medicamento antes, né, sei lá, 20 minutos, meia hora antes do café da manhã, depois consumir a chia lá, mas não o hormônio depois, né, porque a chia dura umas 2 horas dentro do estômago. Certo. Se eu tomar, sei lá, toma café da manhã, depois do café da manhã consome lá o medicamento. Se você fizer isso, você corre o risco de não ter ação do medicamento. Então o medicamento antes não tem problema. Eu, Gilson, tenho que orientar, não tem jeito. Sim. Entende? Eu não posso mexer no medicamento, mas eu posso brincar com a fitoterapia. É o que eu ia dizer. Forma. E com o tempo, o médico, ele vai sim. Sua avó foi esse caso, né? Ele vai sentir que está melhorando e ele mesmo vai diminuir o medicamento, né? Sim. Porque ele vai sentir a melhora no paciente, né? A avó dela teve hepatite medicamentosa, lembra? Porque por um erro, deram muito remédio, enfim. E ela conseguiu tratar a avó com floral e diminuiu muito, né? Nem o médico acreditou. Ele receitou para ela tomar 1 comprimido por dia durante 3 meses.
E aí ela começou a ter uns sintomas estranhos, aí eu sei que ela foi fazer uns exames que a geriatra dela pediu, e ela tomou esse medicamento porque ela estava com umas manchas aqui embaixo do braço, ela foi no dermatologista e ele receitou dessa forma para ela. Um comprimido por dia durante 3 meses. No primeiro mês ela já começou a sentir alguns sintomas diferentes. Aí quando ela foi ver, fez um novo exame lá, hepatite medicamentosa. Aí a médica dela falou, nossa, mas esse comprimido não se dá uma vez por dia, ele se dá uma vez por semana, praticamente. Então, ou seja, foi uma bomba, né? Então, tipo, ela consumiu demais um medicamento que era para ela ter tomado bem menos do que aquilo. E aí deu hepatite medicamentosa. Aí eu, no caso, eu ajudei bastante ela com os florais, que eles também trabalham dessa forma, né? Fazendo uma desintoxicação, tratando do fígado. Mas, a fitoterapia com certeza poderia estar ajudando também. Sim, potencializaria com certeza. A gente já teve casos assim. Eu tive um caso recente, né, de reconstituição de cartilagem de joelho. Aí a pessoa... essa é pra mim, hein? Aí a aluna... O barulho que meu joelho faz é impressionante. A aluna foi fazer o exame, né, com o médico. Grau de degeneração 4. Aí ela me falou assim, Gilson, tô com meu joelho todo degenerado. Tem alguma coisa? Eu falei, tem. A alpínia, né, a colônia, né, Alpínia zerumbete, uma planta que dá uma flor bonita. Aí eu dei 2 vidrinhos, né, de tintura, né. Aí ela foi fazendo a utilização, deu 2 meses, o médico pediu o exame de novo. Aí ele foi, olhou o exame e falou, não acredito, acho que eu errei no exame, né. Só que tinha sido ele que tinha feito o exame, né, anterior. Ele foi, falou, olhou. Caramba, aqui grau 4. Aqui só tem grau 2 de degeneração. 2 meses de tratamento. Aí assim, ele falou, eu nunca vi isso. A recuperação desse jeito, eu nunca vi. Ele ficou sem entender. Eu falei pra aluna, e aí você não contou pro médico? Não contei. Eu falei, por que você não contou, caramba? Né? Conta pro médico, fala pra ele. Né? Porque ele vai começar a ver que tem alguma coisa ali, né? Então, às vezes, a gente tem... o médico tem direito para saber, né? Poxa, por que não, né? Sim. Porque o médico também vai aprender com a gente, né? Exato, Claro, uma troca aí, né? Com certeza. São estudos diferentes, né? Mas que um vai estar ajudando o outro, né? Como o nome já diz, medicina integrativa, complementar, né? Então... não é antigamente chamado de alternativa, que não tem nada de alternativo, né? Uma coisa ou outra, né? A gente pode fazer uma coisa e outra também, né? Junto, né? Ainda mais... Integra, né? E a gente Aliás, quando você começou a dar aula na Única, era nessa fase, medicina alternativa, eu me lembro. Que na verdade, assim, a gente trabalha há muitos anos, né? E aí, com o tempo, foi mudando, né? Quando foi integrada na parte do SUS, né? Que mudou, né? Passou a ser terapia integrativa e complementar, né? Então, a gente que tem... Eu estudo muito planta, né? Por conta disso, né? Para você conseguir orientar, né? Porque se o médico está usando medicamento, ele não tem obrigação de conhecer fitoterapia. Mas eu que estou usando fitoterapia, eu tenho obrigação de conhecer a interação que dá, né, com o medicamento. Porque pode acontecer de dar um crepe legal, né? Porque às vezes... Ou seja, que nem remédio não é para a pessoa sair tomando assim, né? Não. Por mais que seja natural, né? Tem que tomar um cuidado e buscar um profissional que indique isso direito. Isso. Né? A dica se a pessoa for fazer chá em casa, né, não usa uso contínuo, né? Não usa doses violentas, agressivas, né? Porque às vezes a pessoa usa grandes quantidades. Então você tem que tomar cuidado. Uma grande quantidade pode dar intoxicação, igual medicamento lá. Sim. Muito medicamento dá problema hepático. Muito fitoterápico em grande quantidade pode dar problema hepático? Pode. Que até tem aquela coisa lá do chá, mesmo chá mais fraco, tem um tempo, né? Isso. Para o fígado tá potencializando bem, né? Metabolizando, desculpa. Tem algumas plantas mais tóxicas, menos tóxicas, por isso que é importante estudar muito, né? Tem plantas que você vai fazer uso 10, 15 dias. Tem plantas que você pode fazer uso a vida inteira que não acontece nada. Mas mesmo essas plantas de uso contínuo, né? É sempre intervalo. Você vai usar um tempo, usa no máximo 2 meses, para um tempo, usa de novo, ou troca de planta, né? Sim. Porque você vai tendo uma outra resposta do corpo. Porque chega uma hora que não funciona mais. Eu já tive casos, por exemplo, da cava-cava, né? A cava-cava é uma planta ansiolítica. A pessoa diz assim, mas eu tomo cava-cava e me sinto muito bem. Mas só que a pessoa estava tomando durante 20 anos. E deu o quê? Uma intoxicação, a pessoa morreu com hepatite.
Nossa. Morreu com cirrose hepática, na verdade, né? Causada por quem? Pelo consumo da cava-cava. 20 mais anos calma, usando. mas morreu. Então assim, eu falo sempre, é um perigo você usar uso contínuo em doses altas, né? Então sempre tomar muito cuidado em relação ao uso contínuo, né? Faz um uso descontinuado, né? Toma um tempo, para. Toma um tempo, para. Toma um tempo, para. Ou troca de planta, Substitui, né? Substitui. Toma um Substitui, tempo, né? se você não pode parar um tratamento, toma um Tem tempo, uma substitui que por outro. Eu ouvi, ou foi numa aula sua que eu tava passando e fiquei ouvindo, ou foi a Vanessa que me falou que ela fez a Fofoqueiro, aula. hein? Não, porque às vezes a gente tá passando o negócio Chama a interessa, atenção, aí fica. a gente fica ali na porta ouvindo. A orelha cresce. Eu fico ali ouvindo. E aí vocês estavam falando sobre boldo, né? Que é muito comum a pessoa falar, tô mal do estômago, vai lá e toma um chá de boldo. O que eu ouvi? Eu ouvi que o boldo não é nada disso. E na verdade ele irrita seu estômago, por isso que ele provoca vômito, né? Não é que ele tá curando, né? Isso é um chá popular totalmente. Que minha mãe e minha avó já me dava de pequeno, né? Eu conheço 5 boldos, né? O boldo verdadeiro é o boldo do Chile. Por que é o boldo do Chile que é verdadeiro? Porque chama Pemus boldus. Né? Então tem nome boldo no próprio nome científico. Os outros não tem nome de boldo, né? no nome científico. Um é Prectanthus barbatus, outro é Ornatus, Prectanthus ornatus, outro é Prectanthus amboinicus, outro é Vernonia condensata. Só palavrão, né? Esses são os nomes científicos. Quando você fala aí dos boldos, geralmente o pessoal tem aquela ideia do boldo peludo, né? Aquele boldo peludo, ele tem uma substância irritativa para o estômago. Eu já vi muitas vezes, né? O pessoal vai lá, esmaga, mistura com água e depois vai e toma. E logo em seguida vem o vômito. A pessoa fala assim, tá vendo que é tão legal? Eu falo, Olha, não é tão comum ter vômito, né? O legal é você ir pro banheiro, vaso sanitário, né? Não voltar, né? Não voltar. Então, porque ele causa irritação no estômago, né? Então, se for fazer uso desse boldo, doses pequenas e pequena quantidade por pouco tempo, né? Porque senão ele irrita muito o estômago, né? E tem os outros boldos que não fazem isso, né? Eles são digestivos mesmo, né? Você tá lá pronto de vomitar, de ter vômito, né? Você vai lá, toma um chá de erva doce, você vai ver que calma, sossega, você não tinha ânsia de vômito, isso desapareceu. Uma espinheira santa, exato. Porque vai aliviar, né? Ressaca. Então, essa é a brincadeira, né? Muitas pessoas não conhecem toda essa história, não. E aí é o que eu falo, tem que buscar um profissional. No caso, tem pessoas que buscam um fitoterapeuta? Tenho, eu toda semana. Para isso, né? Eu oriento o tempo todo. Que legal, né? Porque eu fico imaginando, lá na nossa área, nossos alunos que se formam, por exemplo, num curso de, sei lá, acupuntura, massagem relaxante, qualquer coisa. E eles dominam também essa técnica, né? Dá pra ele agregar a fitoterapia no tratamento dele. Você sabe que tem pessoas que só orientam à distância. Mas isso que ele quis dizer, isso que ele quis dizer, por exemplo, uma pessoa vai procurar um massoterapeuta porque está cheia de dores no corpo, tensão ali, tensão aqui, e aí unir a fitoterapia, o massoterapeuta domina também, entender, potencializa muito. Usando no creme que ele vai estar ali fazendo a massagem. Não sei porque quando a Vanessa fez o curso lá em São Paulo com vocês, né? Ela fez um monte de creme lá e eu passava os cremes, né? Tomava os chás ruins pra caramba, porque tem coisa que é ruim. Na época ele tava com problema de digestão. Espinheira santa eu tomava, aí eu fazia espinheira santa, eu tomava, reclamava. Mas é um gostinho ruim, né? A espinheira santa não tem quase gosto de nada. Pra mim tinha. Reclamava. Mas fez muito efeito, né? Foi muito bom. Sim. E ela fazia gel, creme, eu sei que tem alunos que fazem pomada, tem um monte de coisa, né? Não é só as plantas, né? Não é só, você pode orientar desde a pessoa tomar um chá. Tem gente que acha que é só chá. Tem uma tintura, tem um monte de coisa. Que nem a gente como terapeuta, a gente não consegue, tem algumas plantas que só com prescrição médica. E a prescrição, quando eu falo só prescrição médica, é só prescrição. Por exemplo, valeriana, né? A valeriana, hoje em dia, você não pode nem... se alguém for te vender, ele precisaria ter uma receita médica para vender a erva. Você imagina a tintura, imagina o encapsulado. Só o médico pode prescrever. Porque quem pode prescrever fitoterapia? Nutricionista, farmacêutico e médico. E dentista, né? São as 4 profissões que conseguem prescrever. Eu sou um terapeuta, eu não posso prescrever, eu faço recomendação fitoterápica. Então eu posso ter um talonário lá de recomendação. Mas isso você pode recomendar valeriana? Não, porque é só de prescrição médica.
Então tem um grupozinho pequeno de ervas, né? Que só prescrição médica. Mas a maioria, Mas aí você né? fala Então, prescrição médica ou de dentista, mas por que ele vai prescrever? Então ele fez o curso. Ele entende de fitoterapia. Geralmente sim, né? Hoje em dia tem um médico fitoterapeuta. É um médico fitoterapeuta. Tem que ter essa autoespecialização também, né? Isso. Tem, Então, existe. Tem médicos que conhecem. São poucos, mas tem médicos que conhecem. Legal. Aí ele pode prescrever, a pessoa vai numa farmácia, manda fazer o... Manda fazer. O nutricionista também pode prescrever, mas ele não pode prescrever aquela lista de plantas que o médico prescreve. Que são plantas únicas de prescrição médica. Tá. Então, valeriana, crataegos, tanaceto, simicífuga, né? São algumas das plantas. E aí, né? por exemplo, o médico prescreveu, a pessoa vai na farmácia de manipulação, né? Não era uma farmácia comum, né? Uma farmácia de manipulação e compra aquele... Ou a cápsula, ou enfim. Em São Paulo a gente tem algumas farmácias, né? Que a farmácia do Panisa é muito conceituada, né? Lá você encontra tinturas, você encontra mais tinturas, não tanto encapsulados. Tem algumas farmácias que fazem só encapsulado. A tintura que você fala é aquele conta-gota, né? Isso. Que vem no vidrinho É um líquido, você pinga na água e toma, né? Isso, é uma extração alcoólica, você vai pingar as gotinhas na água e toma. Mas aí o que essa farmácia faz para fazer essa tintura é o mesmo processo que vocês ensinam no curso. Então a pessoa que faz o curso de fitoterapia, ela vai aprender a fazer isso na casa dela. É um pouco diferente a extração. Porque tem a extração oficial e tem as extrações que não são oficiais. Por exemplo, quando a gente fala de uma garrafada, por exemplo, né? É uma extração alcoólica. O farmacêutico faz uma extração alcoólica? Sim. É a mesma? Não, é um processo um pouco diferente. Então a gente vai ensinar a fazer extração alcoólica, direitinho, bonitinho, que vai funcionar, que vai ter a substância ali dentro. É um pouco diferente, mas... A substância está lá e faz o mesmo efeito. Porque você tem que ter um equipamento especial para fazer extração e tal. Mas isso a pessoa... A Vanessa tem um equipamento, tem a garrafa Amber, tem o funil, um monte de coisa especial. A gente faz extra. Porque assim, só para tem lá em casa falando isso, uns negócios no escuro lá que eu vi. Sim. Umas garrafas lá. Porque a gente tem que deixar essas extrações no escuro, né? Eu aprendi um monte sobre fitoterapia. Tá vendo? As extrações alcoólicas. Como é que era o curso? Era 2 sábados por mês, né? Que você ia para São Paulo, aí eu ficava lá explicando. Deixa eu contar para vocês rapidinho. Fui fazer esse curso em São Paulo, né? Com o Gilson, a Célia e o Paulinho já naquela época, muitos anos aí. Eu sempre estou perdida há quantos anos eu faço. Esse daí deve ter O André sabe mais que eu. Uns 10 anos. 9, 10 anos. E aí eu falei, gente, eu já conheci o Gilson, né? Porque ele já, como eu falei, ministrou já vários outros cursos, já até outras técnicas na Única. Desde a época do meu pai, desde o início da Única. E aí eu falei, gente, eu preciso levar esse curso, essas pessoinhas aí para a Única de novo, né? Para dar o curso de fitoterapia. E aí eu convidei e eles estão aí com a gente já há uns anos aí também, né? Ministrando, formando aí vários profissionais nessa área. Que aí nesse curso, Gilson, como o André perguntou já, então ensinaram tudo isso, né? Extração alcoólica, creme, gel, você pode shampoo. dizer assim, todo o processo de extração de substâncias, a gente tem vários processos, né? Depois você tem algumas extrações que você usa para preparar outros produtos, né? Um shampoo, um sabonete líquido, um óleo aromático, né, para você ingerir. Então você tem uma série de todas as aulas, né? Em todas as aulas a gente tem alguma coisa prática. Todas as aulas, não tem uma aula que não tenha. Então o pessoal vai aprendendo, né? E vai aprendendo depois o que tem dentro das plantas, como é que usa, toda a parte de fundamentação e de utilização. Então a pessoa vai sair de lá sabendo para que usa, né? E geralmente a gente vai provocando, fala assim, fala aí, qual que é o problema que tem? Problema de estômago. Então usa espinheira santa. É melhor usar espinheira santa com guaçatonga. Porque a pessoa vai aprendendo prático, né? Uma coisa prática. Tanto que, assim, geralmente, né? Eu gosto de brincar, né? E a última aula eu sempre gosto de perguntar assim, qual foi o pequeno milagre que operou na vida de vocês, né? Porque sempre tem algum pequeno milagre, né? O último curso mesmo que a gente encerrou aí, eu ri tanto, né? Porque tinha uma menina que trabalha num pet, né? E tinha um cachorro lá que tinha um problema que não resolvia nunca. Aí foi conversar com a Célia trabalha muito com animais, né? Principalmente com cachorros, né? Que ela tem os cachorros dela. Falou, não, você vai ter que usar esse gel aqui.
E o cara comprou uma pomada que era caríssima, que nunca resolvia, que não sei o quê, para fazer. Ela passou 2 vezes e curou o cachorro, né? Eu falei, você não contou? Não, fiquei quieta. Quer que conte para todo mundo. Fiquei quieta, né? Eu falei, por que você não contou para a figura que curou com gel, né? Porque as pessoas, as pessoas nem acreditam, né? Então, a gente tem essa coisa de fazer utilização, né? E aí, depois, a pessoa vai começar a utilizar, né? Se a pessoa aprender a fazer extração, começa a aprender a utilizar, o que ela tem que fazer? Ir praticando, né? Se ela vai praticando, no final do curso, a pessoa ela vai contar vários casos, pequenos milagres, né? Nossa, isso era uma pergunta que eu ia fazer, de se pode pôr em animais. Se os animais se tomam, se passam. Não é todo bicho, por exemplo, o gato é mais complicado. Se você der um óleo essencial para gato, você geralmente mata ele. Caramba. Porque falta uma enzima hepática, né, de metabolização. Então, geralmente, né, tem algumas substâncias no nosso organismo que elas ficam assim algumas horas. E depois vai ser destruída pelo fígado e vai ser eliminada. O que acontece com a história do gato, né? Às vezes a substância fica 4, 5 dias lá dentro. Então dá uma superdosagem, mata o gato. Mas o cachorro tem uma metabolização muito parecida com a gente. Então a gente tem uma prática muito grande. A gente já teve vários veterinários que foram fazer curso com a gente, né? Aprender a utilizar as plantas medicinais para cachorro, né? A própria Célia, né? A Célia tem umas coisas assim de milagre, né? Vai sacrificar o bicho porque tem sarna negra, né? Aí usou lá o gel dermatológico, né? O gel dermatológico é um gel que tem barbatimão, calino, guaçatonga, né? Que chama o trio parada dura, né? Para de pele. Começou a utilizar, até o pelo voltou a nascer, né? E aí o veterinário falou assim, mas o que você passou que curou o cachorro, né? O gel dermatológico, né? Então, o gelzinho. Então, alguns bichos, né? Eles melhoram muito com a questão da fitoterapia, né? Legal, dá pra Só que usar tem que saber quais os bichos, né? Saber a dose. Cuidado, né? E eu me lembro que essa questão dos bichos tem a questão de se quando tem barbatimão, né? Porque o gel dermatológico tem barbatimão, né? E aí, se eles lamberem muito, né? O barbatimão não pode. Porque tem algumas plantas que tem uma toxicidade boa, né? O barbatimão, se for lamber muito, né? Pode causar alguma... Porque dependendo de onde passar no cachorro, ele vai lamber, né? Você passa, geralmente, né? Que no gel dá pra passar, ele vai penetrar, né? Penetrou, pronto, não tem problema nenhum, né? Agora, se ficar muito, aí não é legal. Aí tem técnica pra passar, né? É a coisa assim. Curso aprender a extrair para aprender a utilizar. E saber por quê, né? Por que eu uso aquela planta? Não é só a receitinha. Aprender a extrair, a utilizar e a preparar, né? Ele vai aprender a preparar Você está com muita ansiedade. Produto, faz um chá de mulungu. Por que tem? Por que vai usar o mulungu, né? Porque ele tem... E quando que eu não posso usar o mulungu? Quando não pode. Eu acho O que saber é o mais ponto central ali do negócio. Porque a gente trabalha muito em cima disso, né? O curso é muito baseado nisso, né? Você aprender a utilizar e por quê, né? Quais são os cuidados, a orientação de uso, cuidado de uso, tudo isso a gente ensina no curso. Muito legal, né? É um curso até relativamente rápido, assim, né? Pela quantidade de ensinamento que tem. A gente tem o básico, 12 aulas, né? 12 aulas é o básico, né? Que depois o aprofundado a gente tem o avançado, né? Que a gente chama de avançado, a gente tem 1 ano de curso, né? Então é bastante coisa. Né? Porque a gente vai mergulhando, né? Quanto mais a gente estuda, mais... E o que eu falo, né? Lá na Única também deve ser assim com vocês. O curso, ele não acaba quando termina, né? Porque o grupo dela de fitoterapia de 10 anos atrás está ativo lá. Até hoje eu tô lá no grupo. Tá lá, tem dúvidas, pergunta, responde. É muito legal essa interação. A gente sempre tem, eu tenho acho que uns 150 grupos no celular, né? Só de cursos, né? O pessoal, às vezes tem uma dúvida, que nem hoje mesmo eu respondi. Gilson, essa é a pata de vaca? Eu falei, não, essa aí é a pata de vaca de jardinagem. Aí a outra pessoa postou, é essa? Sim, é essa. Olha que tem espinho aí, olha o formato da folha, né? Então essa aí é a pata de vaca medicinal. Então o próprio pessoal muitas vezes vai aprendendo, né? Às vezes a gente referenda, né? Sei lá, a Vanessa responde uma questão de uma outra aluna, né? Não, olha que essa aí não é pata de vaca, né? Verdadeira. Sim, né? Olha o formato da folha. Aí eu vou lá, isso mesmo, né? Porque algumas pessoas vão aprendendo com a dúvida do outro ali. Isso, é e às vezes a pessoa aprendeu uma vez, ela guarda, né? Então, assim, a gente mantém um grupo exatamente para isso, né? Porque a gente vai compartilhando experiências, né? Quer dizer, quando a pessoa vai tratando alguém, vai tendo resultado, pode compartilhar lá que vai ensinar outras pessoas. E ao mesmo tempo, né? Vai tirando dúvida, vai aprendendo mais.
mais, porque eu até estava explicando agora de manhã, né? A gente tem um universo que é muito amplo da fitoterapia. E toda hora está saindo pesquisa científica. Então, assim, um curso que a gente dava 10 anos atrás... Isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Nossa, ele não é que mudou. O curso de antigamente, né, de 10 anos atrás, é a época dos neandertais, né? É da época dos dinossauros, né? Porque a gente cresceu tanto o curso, cresceu como, Gilson? Pesquisa científica, né? Mais 10 anos de prática. Mais casos, atualizações, muito mais casos. Porque, assim... Eu ia falar exatamente isso. Nossa, olha... Me deu uma vontade de fazer esse curso de novo, conversando com você. Eu tenho um livro que eu mais gosto é do Jorge Alonso, que é um argentino, né, um médico. É um calhamação, 1000 e tantas páginas, né? Eu tinha o volume dele de 2007, né? Eu agora comprei um outro que ele atualizou 2020. Então, assim, vocês não fazem ideia, de 2007 para 2020... Quanta coisa. O livro cresceu, porque tem muito mais pesquisa científica. Tirou várias plantas e cresceu muito pesquisa científica. Então, assim, nos últimos anos, o que está entrando de pesquisa científica em relação a plantas é uma coisa assustadora. Então, toda hora você vai aprofundando cada vez mais, né? Quer dizer, aprofundando no sentido, funciona. Como funciona? Então, vai explicando o mecanismo de ação direitinho, bonitinho, né? Cada vez vai aprofundando mais, né? Sim. E aí vai crescendo o curso, né? Porque é isso, você tem que estar sempre estudando, se especializando. O curso cresce muito. A gente tem conversa pra caramba. Ah, fitoterapia eu sabia que a gente ia ficar aqui. Isso que não veio o resto da trupe. É verdade, hoje só veio o Gilson, mas a gente vai convidar também. Mas tem eu tenho um monte de pergunta pra fazer. Mas é isso, mas já deu pra dar um gostinho e tirar muitas dúvidas, né? Sim. Inclusive. E quem tiver mais dúvida, já sabe, né? Sim. Fala aqui, como é que é. Quem tiver dúvidas, é só mandar um direct, mandar um WhatsApp, perguntinhas que a gente repassa essas perguntas pro Gilson, pro Paulinho, pra Célia, e eles respondem com o maior prazer. Sempre, né, Gilson? Com certeza. Então é isso. Bom, eu adorei, pra variar. Foi muito bom. Você gostou, Gilson? Gostoso, né? Gilson adora falar disso. Falar de planta é gostoso, né? Não tem como, né? Sim. Então é isso, gente. Gilson, ele é de São Paulo, mas ele a equipe, né? A Célia e Paulinho, estão duas vezes por mês aqui em Santos, na Única. Atendem, ministram cursos. E lá no WhatsApp a gente está lá sempre com dúvidas respondidas por eles. Então é isso, adorei. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E até a próxima. A gente vai marcar outra, né? Sim. Com certeza. Tá bom. Gratidão. Tchau, gente. Obrigado.